sou Gabriel e esse é o nosso 8º vídeo da série de vídeos que antecedem a Páscoa, em que nós dizemos um pouco sobre quem foi Jesus Cristo e o que ele fez. Finalmente nós chegamos na sexta-feira, o último dia de Jesus aqui na Terra. E hoje a história será contada de uma maneira um pouco diferente. Nós teremos 2 vídeos e dividiremos alguns acontecimentos. Primeiramente nós falaremos neste vídeo sobre a prisão de Jesus, a traição e a prisão, e depois sobre o julgamento judaico. E mais tarde o pastor Paulo falará num vídeo sobre o julgamento romano, a condenação e a crucificação desse Jesus. Se nós começarmos lá pelo capítulo 18 de João, nós poderemos ver que João traz uma perspectiva um pouco diferente dos outros evangelhos sobre a prisão de Jesus. Só que ele diz que Jesus estava com os discípulos dele num jardim e Judas apareceu com vários homens, e esses homens eram os guardas do templo, servos do sumo sacerdote, eram judeus, supostamente eram homens do povo de Deus, que faziam parte da promessa de Gênesis 12. E aqueles homens então foram lá para prender Jesus. E Jesus, no versículo 4, sabendo de todas as coisas, pergunta: a quem buscais? E os homens respondem: a Jesus de Nazaré. E Jesus responde: eu sou ele. Posteriormente, nós podemos ver que os homens de fato levam Jesus. Jesus é levado primeiramente a Anás, e Anás é o sogro de Caifás. Caifás é o sumo sacerdote, o maior líder religioso do templo naquela ocasião, naquele ano, e Anás era o sogro desse homem. No entanto, Anás já tinha sido sumo sacerdote, e então ele tinha influência. No versículo 5, nós podemos ver que Jesus responde: eu sou ele. No versículo 6, Jesus fala novamente: eu sou ele. Mas os homens recuaram e caíram no chão. Por que isso aconteceu? A expressão que Jesus usa no grego para falar eu sou ele é a expressão ego eimi. E ego eimi está relacionado com uma passagem lá de Êxodo, do capítulo 3, no versículo 14. Êxodo foi escrito em hebraico, mas existe uma tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. E a Septuaginta traz, na passagem do capítulo 3, do versículo 14, lá de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta: quem tu és? Deus responde: eu sou o que sou. Só que no grego, essa expressão eu sou o que sou é ego eimi. E é a mesma expressão que Jesus usa aqui. Aqueles homens eram os guardas do templo, eles sabiam, eles conheciam o Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala ego eimi, eles sabem que o que Jesus está falando é eu sou o que sou. Ou, em outras palavras, Jesus está falando eu sou Deus. Jesus responde falando: sim, eu sou esse Jesus Nazareno, mas também eu sou Deus. E esses homens, com a autoridade de Jesus, caem para trás. No versículo 11, nós podemos ver que depois de Simão Pedro cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, Jesus responde a ele falando: coloca a tua espada na bainha, o cálice que meu pai me deu não devo beber? E é interessante porque essa questão do cálice que o pai dá, parece que Jesus está obedecendo a alguma coisa. O relato de Mateus nos diz, quando Pedro corta a orelha do homem, que Jesus responde a ele: se eu quisesse, eu pedia ao meu pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Mas Jesus não o pede. No versículo 4 aqui do relato de João, nós podemos ver que Jesus sabia de todas as coisas. E se nós montarmos as peças do quebra-cabeça, nós percebemos que Jesus era soberano. Jesus tinha autoridade sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez em aspectos humanos nós cremos que não, que Jesus estava sendo incapaz, que Jesus estava de fato sendo um coitado, e tudo bem, ele foi injustiçado, nós sabemos disso. Mas Jesus é soberano. Jesus, sendo Deus, é soberano sobre tudo isso. E ele se dá voluntariamente para ser preso, condenado e morto. Esse é o plano eterno de Deus, o Pai. E é essa obediência que Jesus tem, que ele se refere no versículo 11, o cálice que meu Pai me deu, não devo beber? Jesus tem que cumprir essas coisas. Mas ele também tem poder para sair daquela situação.
Se ele não quisesse cumprir, ele não cumpriria. Mas ele quer. E Jesus continua então, ele é conduzido a Anás, e Anás condena ele, julga ele, sempre questionando acerca da doutrina, porque a única questionamento que os judeus podiam fazer acerca de Jesus era por causa da doutrina. Naquela época Jerusalém era dominada pelo Império Romano, então todas as questões políticas eram do Império Romano, mas as questões religiosas poderiam se manter no Sinédrio lá dos judeus. E então eles questionam Jesus acerca da doutrina. Jesus responde dizendo que a doutrina dele é aquela doutrina que ele sempre ensinou abertamente, que aqueles homens já tinham ouvido muitas vezes e que não havia nada de oculto, não havia nada diferente. Mesmo assim, aqueles homens não se satisfazem, continuam batendo em Jesus, e então Jesus é levado perante Caifás. Caifás, que é o sumo sacerdote, e agora nós pulamos lá para o Evangelho de Mateus, e essa passagem o julgamento de Jesus perante Caifás está no Evangelho de Mateus e de Marcos, e Mateus, de fato, narra que Jesus foi levado perante Caifás, e no versículo 59 diz que os principais sacerdotes, os anciãos e todo o concílio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo. O testemunho que eles buscavam, o falso testemunho, já tinha um fim previsto. As coisas que eles fariam com Jesus ali já estavam determinadas. Independente do que falassem, independente do que Jesus falasse, independente do que Jesus fizesse. O fim já estava determinado. Eles já haviam condenado. Era a morte. E de fato o que eles buscavam era só um precedente. Eles só queriam alguém que assinasse aquilo. Mas de fato todo o papel já estava pronto. E as falsas testemunhas que iam, pegavam discursos de Jesus, mas distorciam esses discursos e apresentavam, então as testemunhas não casavam. E até que chegou um certo momento e Caifás se levanta e diz: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus responde: tu o disseste, contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E essa resposta de Jesus se remete a uma passagem de Daniel, no capítulo 7, versículo 13, quando Daniel sonha com este homem, sonha com o Messias, que há de reinar sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre todo o universo, e ter todas as coisas nas mãos dele. Esse Messias há de ser glorificado, há de ser rei sobre tudo. Então esses homens sabem dessa passagem, eles são letrados no Antigo Testamento. E o versículo 65 nos diz que o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: ele blasfema falando. E de fato, esses homens condenaram Jesus por esse motivo religioso. E o versículo 67 nos diz que cuspiram na face de Jesus, espancaram e feriram a ele. No entanto, existia ainda uma outra situação. Aquele período era um período de Páscoa. E aqueles judeus não queriam chamar a atenção com a morte de Jesus. Só que o julgamento, a condenação prevista na lei para a blasfêmia era a morte por apedrejamento. E a morte por apedrejamento era um evento socialmente muito chamativo. As pessoas todas iriam veriam que Jesus, aquele homem que realizara milagres, aquele homem que curava pessoas, aquele homem que dava discursos incríveis falando sobre o reino de Deus, estava sendo morto por apedrejamento. E provavelmente muitas pessoas iriam se rebelar, iriam se voltar contra esses líderes judeus. E o que eles tentam a partir de agora, o que é narrado no capítulo 27, no versículo 1, mas também é narrado de maneira mais exaustiva, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, é que Jesus é levado para uma outra reunião perante todo o Sinédrio. Essa reunião acontece após o amanhecer, porque é quando eles poderiam reunir todo o Sinédrio, e nessa reunião nós vemos que Jesus é condenado, só que dessa vez não com um precedente religioso. Mas eles começam a acusar Jesus de que Jesus quer tomar o poder, quer tomar o reinado de Jerusalém. E quando isso acontece, essa condenação tem uma ameaça ao Império Romano. E então esses homens entregam Jesus ao Império Romano porque quando essas questões políticas começam a atingir o Império Romano, são eles que têm que julgar.
E de fato é isso que esses homens queriam. Esses homens não queriam ficar com a responsabilidade, com o sangue nas mãos. Com o sangue nas mãos de matar Jesus. Então eles jogam a responsabilidade para o Império Romano por um precedente, uma mentira política. E o Império Romano então se sente ameaçado e agora existe todo o julgamento romano, e que será retratado no próximo vídeo. Só que em toda essa questão, antes de Jesus ser condenado politicamente de maneira injusta, várias outras injustiças aconteceram. Primeiramente, aquele era um dia de Páscoa. Eles não poderiam julgar Jesus num dia festivo como o dia de Páscoa. Segundamente, Jesus podia ter testemunhas a favor dele. Jesus também tinha um prazo mínimo para ser condenado desde o início do julgamento. Esse prazo era de 2 dias e Jesus foi condenado quase que de imediato. Muitas injustiças aconteceram. E aqueles homens condenaram Jesus, primeiro religiosamente, mas depois, para tirar o sangue das mãos deles, eles condenaram Jesus politicamente. Então eles passaram a ser eles não eram mais responsáveis pela morte de Jesus, mas agora jogaram o problema para os romanos. E dessa vez, então, as pessoas que olharem para aqueles líderes, eles não precisavam mais tratar aqueles líderes como vilões. Porque, de fato, quem supostamente matou Jesus Cristo, tecnicamente falando, foram os romanos. Apesar de todas as injustiças que aconteceram com Cristo, e de fato, quando nós olhamos esses relatos, nós ficamos talvez bravos, mas eu acho que é sempre bom nós entendermos e relembrarmos que Deus era soberano sobre aquela situação. Jesus não foi pego de surpresa pela rebeldia ou pela maldade ou pela injustiça dos homens. Jesus continuava sendo soberano. Mas Jesus foi àquela cruz por culpa sua. Jesus subiu naquele madeiro, tomou a ira de Deus, o Pai, pelos seus pecados. E, de fato, nós podemos às vezes ficar bravos com esses homens, mas se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. E Jesus fez isso para pagar os nossos pecados, os pecados daqueles que iriam crer nele. E, portanto, o que eu quero te dizer agora é para que você olhe para o seu coração. Ao invés de simplesmente acusar esses homens, eles fizeram errado, de fato fizeram. Mas o principal motivo pelo qual Jesus foi crucificado não foi porque homens se rebelaram contra ele e quiseram matá-lo, mas sim porque você pecou. E eu também pequei. E esse foi o plano de Deus eterno para acabar com o nosso pecado. A crucificação de um homem inocente, mas que, de fato, trouxe vida a todos aqueles que creram neste homem e que hão de crer.